cama maravilhosa, mas quando deitam ficam bolando de um lado para o outro e não conseguem dormir. E na maioria das vezes são pessoas que ainda não aprenderam profundamente a importância do descanso. Ainda não entenderam que descansar é confiar em Deus. Que descansar não é sobre uma posição, não é simplesmente sobre um estar estático. Que descansar é entregar todas as suas preocupações para o Senhor, sabendo que Ele já tem cuidado de vós. E se Ele cuidou, Ele vai continuar cuidando. O mesmo Deus que cuidou de você em 2024 é o mesmo que está cuidando em 2025 e é o mesmo que continuará cuidando em 2026. Os desafios podem ter sido diferentes, mas o Deus que cuida é o mesmo. Amém? E sabendo disso, o salmista, ele vai falar exatamente o que nós lemos. Olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Versículo 2, Ele me faz repousar, Ele me faz descansar, repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto de águas de descanso. O descanso não é necessariamente a ausência de atividade, mas o descanso é a presença de uma direção divina para a sua vida. Porque quando nós estamos em Deus, nós estamos descansando nele. E eu não sei se você já prestou atenção, mas nós vivemos uma geração extremamente acelerada, é verdade ou não é? Extremamente apressada, extremamente impaciente. Você vai no trânsito, se você estiver mais devagar, pode ter certeza que vai vir alguém atrás de você, buzinando, agoniado, querendo passar. A gente vive em uma geração onde muitas vezes o descanso se tornou sinônimo de fraqueza, e a correria virou status, símbolo de grandeza. É bonito, as pessoas acham bonito dizer assim: estou na correria, estou na correria. Não, como é que você está? Estou na correria. Quem é aqui que fala essa palavra, estou na correria? Começa a confessar logo aí, né? Não, como é que está? Estou na correria. O Senhor começou há alguns dias me ensinar sobre isso, porque nem sempre estar na correria está no centro da vontade do Senhor. A verdade é que muitas vezes, sem perceber, nós vamos acumulando vários fardos invisíveis ao longo dos dias, das semanas, dos meses. Muitas vezes nós carregamos pressões financeiras, carregamos responsabilidades familiares, metas, cobranças profissionais, dores emocionais, expectativas de pessoas, e às vezes até culpas espirituais. E com tudo isso pesando sobre nós, a gente segue, a gente vai seguindo sem parar, como se parar para descansar fosse perder. E quando eu estava preparando essa palavra em casa, o Senhor falando comigo durante toda a semana, muitas vezes Deus nos para nos fazer avançar. Ei, seja a boca de Deus para essa pessoa que está do seu lado e diz para ela assim: ei, alguns momentos Deus vai te parar para te fazer avançar. Enquanto eu estava me debruçando sobre essa palavra, o Senhor falava para mim: meu filho, existem muitas pessoas que entrarão naquele lugar e que entraram aqui hoje e que estão carregando inúmeras coisas. Pessoas que estão caminhando a jornada da vida, caminhando, mas enquanto caminham, carregam. E quanto mais caminham, estão carregando. Não, mas é só um peso, é só uma responsabilidade, é só um fardo, é só uma coisinha, é só a correria do dia a dia, é só um problema. E muitas vezes estamos assim, as pessoas entregando algo para nós e a gente dizendo: não, mas é minha responsabilidade, eu preciso carregar, eu tenho muita coisa para fazer e eu preciso dar conta de todos os papéis. Eu vou conseguir, pode deixar comigo, é só um problema, mas eu dou conta, é só um probleminha, mas eu
resolvo. É só um negócio aqui, mas eu consigo, eu estou indo para lá. E as pessoas estão assim, querendo seguir na caminhada da vida, cheio de problemas, cheio de fardos, cheio de reuniões, cheio de compromissos, cheio de coisas, e dizendo assim: não, fica tranquilo, eu dou conta, eu consigo, eu sou forte, dá certo, pode deixar que eu vou dar um jeito aqui, eu vou arrumar assim, eu faço as coisas acontecerem. Eu estou dormindo 3 da manhã, acordando 6, mais 3 horas é suficiente. Eu estou acordando 6 da manhã e chegando em casa 10 da noite, mas não tem problema não. Eu passei a semana toda e nem olhei na cara dos meus filhos, mas está tudo certo, depois se resolve. Eu estou na correria e resolvendo as coisas e não tirei nenhum tempo para cumprir com os meus deveres com a minha esposa, mas depois vai se ajustar, vai dar certo. E talvez o que a sua família, o que seus filhos querem, não são os presentes caros que você está comprando, é a sua presença que não está tendo dentro da sua casa. E você continua indo, carregando fardos. Passou a semana inteira no trabalho, enquanto teu filho não te viu dentro de casa nenhuma vez, não teve tempo para brincar com ele. Tem tempo que você não para ler uma história da Bíblia, talvez, para o seu filho, para a sua filha. Mas eu estou bem, eu dou conta, está tranquilo. Está um pouco assim, vai cansando, mas a gente vai conseguindo. Eu tenho reunião, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E enquanto eu não cumprir com as minhas responsabilidades, eu não consigo parar. E tem tempo que você não para ao redor da mesa para sentar com a sua família. Tem tempo que a sua família, o que eles mais queriam é ter um tempo com você ao redor da mesa. Tem tempo que você não senta no sofá com a sua esposa, seus filhos, só para descansar e ficar, sei lá, um tempo juntos. Porque a gente está na correria e mesmo cansado a gente continua, a gente vai, a gente diz: não, dá para ir mais um pouco, a gente dá conta aí e vamos, que a vida é assim, não pode parar, se parar cai. Eu nunca tenho tempo para estar sós com Deus, para fazer meu devocional. Nunca você tem tempo para tirar um final de semana diferente, talvez até para vir num culto dos homens, ou ir no Renovadas Coffee. Quem estava no Renovadas Coffee? As mulheres aqui. Ontem o culto de homens foi tremendo. E talvez muitos estão dizendo assim: mas pastor, porque eu estou construindo o meu futuro. Porque você não entende, eu estou construindo o meu futuro. Eu sei, eu também estou. Mas ao contrário do que o mundo ensina, Deus não nos criou para andarmos carregando fardos e nem para andarmos exaustos. Desde a criação, Deus estabelece princípios, um ritmo de vida equilibrado entre trabalho e descanso. E quando nós negligenciamos esse ritmo, nós perdemos a nossa paz, a nossa saúde, a nossa direção. E a gente fica correndo para um lado para o outro e dizendo: não, mas vai dar certo, eu estou indo, eu estou construindo o meu sonho, o meu futuro, e se esquecendo do Salmo 127:2, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o que edifica. Se o Senhor não for o construtor da casa, inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que você penosamente granjeou, porque aos seus amados Ele dá enquanto eles descansam. Sabe qual é o nosso problema? É que nós precisamos nos voltar para Cristo e para a cruz. Nós precisamos voltar lá para Mateus capítulo 11, quando Ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados, vinde a mim,
todos os que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque o meu jugo é suave, o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Eu vos darei descanso. Somente a cruz de Cristo, somente quando nós caminhamos em direção à cruz de Cristo, nós podemos viver o verdadeiro descanso. Deus te trouxe aqui essa tarde para entender que você não é uma máquina, que você precisa respeitar os princípios que Ele mesmo estabeleceu para a sua vida. Você já parou para se perguntar por que que Deus que não descansa não precisa descansar? Por que que Deus que não dorme não precisa dormir? Ele criou o mundo em 6 dias e no 7º Ele descansou. Você já parou para pensar por quê? Deus precisava parar no 7º dia para descansar? Sim ou não? Sim ou não, gente? Deixa eu ajeitar aqui, né? Ficou bonitinho? Pedi até para o pessoal não botar o microfone de lapela hoje, né? Senão ia virar um enrosco aqui. A maior tragédia de um homem, de uma mulher, não é ter apenas o corpo cansado, é ter uma alma inquieta, que não sabe mais descansar no Senhor. A maior tragédia que pode acontecer com uma pessoa, ela chegar numa situação de inquietude, onde ela não sabe mais descansar. Muitos param fisicamente, mas continuam girando por dentro.